Por que muitas pessoas estão parando de colecionar? Simplesmente decidiram que acabou, chega, não quero, ou fecharam ali, ou simplesmente estão vendendo a coleção. Vi esse tema, essa pergunta em um grupo, e não foi de Cloth Myth, tá? Totalmente contrário, foram de uma linha de figures muito mais baratas de Cloth Myth. Por que será? Seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e bora pro vídeo. Não é sobre Cloth Myth hoje, mas sim a linha SH Figures Dragon Ball. SH Figures de um modo geral. Essa linha foi crescendo ao longo dos anos, certo? Foi ganhando mais público, foi trazendo mais franquias para essa linha, não ficou só fechada em Dragon Ball. Então tivemos também até os próprios Kamen Riders, os Tokusatsu, começaram na linha SH Figures, veio Dragon Ball, depois começou a vir outras franquias, Naruto, One Piece, o próprio Yu-Gi-Oh! Também tá vindo aí com Yami Yugi, entre outras franquias, mas tá vindo muita coisa mesmo. Só que, quando eu me deparei com essa pergunta, por que as pessoas estão parando de colecionar, se desfazendo das coleções, qual que é de fato o motivo para isso? Bom, primeiro, vamos falar mais a questão nacional aqui. Estamos com dificuldade em importar. Sim, antes tínhamos o AliExpress, íamos lá, víamos a figure, preço tal, frete tal, comprava, chegava aqui, poderia ser taxado ou não. Se fosse taxado, ok, você pagava um valor lá da taxa, ok, não era esse valor exorbitante, né, que é quase 90% que a gente paga na questão da taxa. Isso de fato desanima muito nós, colecionadores, a continuarmos a fazer as importações, isso desanima, certo? Aí depois colocar as taxas acima de $50, então você conseguia pegar as figuras ali um pouco abaixo de 50. Porém, também taxaram figuras abaixo de 50. E não tem um valor correto, né? Porque é uma porcentagem em cima daquela figura, e se aquela figura tiver frete, soma o valor total dela. É o valor X mais o frete, com a taxa. Você pega esse valor, faz o cálculo lá em cima desse valor com frete, para você saber o valor da taxa. Então, no final das contas, você está pagando 2 até 3 figuras, dependendo do valor, mas levando apenas uma. Isso fez com que muita gente que importava parasse. Aí começou a volta de importar com terceiros, né? Que ainda se manteve um bom tempo, né? Mas com a questão dos e-commerce, do AliExpress, você tinha essa facilidade de ir lá comprar, pesquisar e tudo. Então hoje você acabou deixando um pouco o AliExpress de lado para poder garantir a sua figura, fazendo uma pré-venda, comprando com algum outro vendedor. Certo? Outra dificuldade também é a má distribuição das peças aqui no Brasil quando chega no lote nacional. Fica muito fechado em poucas lojas. Né? Já temos poucas variedades de loja, e as poucas que temos recebem cortes, porque vem poucas unidades. E essas poucas unidades, quando chegam no Brasil, são má distribuídas entre as lojas, ficando fechado em algumas lojas apenas. Não vou citando o nome aqui não, em algumas lojas. Beleza, ok, tranquilo. Porém, na hora que você vai querer garantir aquela peça, você vê que existem figures que o valor, a discrepância é gigante. É gigantesca. Às vezes uma figura tem o mesmo valor lá fora, chega aqui, a diferença é gigante. Eu entendo que tem a questão das taxas de importação e tal, mas pelo fato de ser uma distribuidora, ela consegue trazer, ela não compra com o valor que nós, consumidores finais, compramos. Ou seja, como ela consegue pegar direto da fonte, ela paga o valor bem mais abaixo, isso é fato. Ela não vai pegar com o valor final. Por exemplo, a Tamashii Nation, quando ela vai divulgar alguma figura e o valor dela, tem lá, valor, vamos lá, 22 mil ienes, um Cloth Myth, por exemplo, 22 mil ienes. Esse não é o valor que ela está vendendo para distribuidoras ou para os lojistas. Esse é o valor que ela está vendendo para você, colecionador, você que compra, você que vai lá no site da Tamashii Nation, por exemplo, você faz o cadastro, você consegue fazer a compra da Tamashii Store, esse é o valor final para você. Hoje você consegue pegar um valor mais abaixo, o valor de fábrica, mas aí ela coloca esse valor. Você tem que colocar até 22 mil ienes. Não adianta você comprar aqui comigo, sabe, por 10 mil ienes e vai vender por 50 mil ienes. Não é assim que funciona. Ela já deixa claro lá, ó, o valor da figura é esse aqui.
Se ultrapassar disso aqui, tem algum problema aí. Óbvio que a questão das figuras, elas podem oscilar a questão do preço, devido a poucas unidades no mercado e a procura é muito alta, então isso acaba de oferta e demanda, né? Tem poucas unidades em estoque e a procura é alta, então o valor sobe. Tem muitas unidades no estoque e a procura é baixa. A tendência é cair o preço, certo? Então, quando essas figuras chegam aqui no Brasil, além da má distribuição nas lojas, ficam fechadas em pouquíssimas lojas, o que acontece? O preço é exorbitante. E a gente vê que tem figuras que estão um preço legal, porra, tá o mesmo valor lá fora, prefiro optar por pegar aqui. Pô, mas essa aqui tá um valor assim, uma diferença gigantesca, não tem como eu pegar aqui, por exemplo, os Cloth Mips. Então isso faz com que os próprios colecionadores acabam desanimando em comprar. Porque já vê dificuldade na questão de importar, já vê dificuldade na questão de comprar aqui no Brasil, nas lojas associadas. Já fica assim, pô, mas se eu não consigo importar, eu não consigo comprar aqui nas lojas, porque o valor é muito alto. E quando vem no valor ok, é mal distribuído, não consigo pegar em outras lojas, fico preso somente em algumas lojas, e mesmo assim, nessas lojas que ficam presas, o estoque é baixo. Então, se eu não correr lá para pegar, eu fico sem. Isso está acontecendo demais. E isso faz com que você simplesmente desanime. Fala assim, cara, tá muito difícil colecionar, eu não tô conseguindo pegar aquela peça, eu tô correndo atrás, não consigo. Só que a dica que eu dou aqui é o seguinte: vai no mercado de usados. Se essa figura já existe, já tem ela no mercado de usados, vai no mercado de usados. Fique atento à questão de preço para você também não pagar caro numa figura que é barata. Pagar, por exemplo, R$1.000 no Goku lendário, você consegue ela, pô, paguei um Goku lendário R$500, quando ele teve o restock dele. Pesquisar, fazer a pesquisa de preço. E sem contar também que existem outros vendedores também que fazem as importações, importam, trazem para o Brasil, faz um estoquezinho de um lote nacional para poder vender itens à pronta entrega. Você acha que quando você vê os preços, você fala assim, cara, a diferença é muito grande da distribuidora com os vendedores nacionais que conseguem trazer as peças num preço decente. Então você começa a ver, cara, então às vezes é a falta de pesquisar que faz com que muita gente acaba querendo, vou parar, vou desistir, vou parar de colecionar. Faça a pesquisa de preço. Mercado Livre, a gente sabe que já há muito tempo que itens alternativos lá acima de R$1.000, o que é isso? Você vai ver no AliExpress, você paga lá, até com as próprias taxas, você paga lá tipo R$400, R$500, com as taxas. É algo estranho, concordam? Então, pesquisa de preço, pesquisar, dar uma olhada, ver com vendedores, ver as recomendações dos vendedores, ver as recomendações, e principalmente, vai comprar alguma coisa, o cara faz via OLX, Mercado Pago, vai lá no aplicativo, no site OLX e tal, vê o anúncio do vendedor, porque tá acontecendo muito isso, o cara pegar um link fake, jogar para você e você comprar e você se ferrar. Abre através do seu aplicativo ou no seu computador, lá o OLX ou Mercado Livre, procura lá o nome do vendedor, vou comprar aqui, eu que abri tudo, não foi um link externo, que infelizmente está acontecendo muito isso, esses links fakes. Pesquisa, tá? Eu aqui compro sempre com o Rei de Fábio Cloth Mif e também na Amazonite Store, tá sempre aqui postando aqui, então o Rei de Fábio faço as pré-vendas, na Amazonite Store pega os itens nacionais, então façam isso, beleza? E às vezes tem hora que a gente tem que dar uma segurada também para ver se tá valendo a pena pegar determinada figura ou não, porque determinadas peças ou acaba tendo restock, ou acaba aparecendo um vendedor vendendo um preço muito legal, muito justo, vamos dizer assim. Beleza? Bom, tá aí. Essa é o motivo que faz com que muitos deixam de colecionar, deixam de comprar, simplesmente desistem, porque é a dificuldade. Começa a ter muito empecilho, muito obstáculo. Você começa assim, cara, tô querendo essa figura, mas tá muito difícil de pegar. A má distribuição aqui no Brasil dessas peças. Vou importar, uma dificuldade danada, é uma burocracia. É cheio de... Cara, isso acaba atrapalhando muito. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e comenta aqui quais as outras dificuldades que você vê. Entendo que também tem a questão dos preços que a própria Bandai vem cobrando nas peças, principalmente nos Cloth Mifs, que é uma diferença muito grande. Beleza? Fui!